Bem-vindos ao Casa Comum, programa à quarta-feira com o debate nacional e europeu com Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco, na nossa última edição antes das férias. Bem-vindos, vamos à nossa conversa, vamos começar pelos temas nacionais, alguns deles já aqui abordámos, começo muito rapidamente por este relacionado com o novo Governador do Banco de Portugal, Mariana. Já aqui tinha falado num programa anterior sobre, na sua opinião, digamos, não a falta de qualificações, mas as suas reservas em relação ao nome de Álvaro Santos Pereira. Na altura debatemos a possibilidade de Vítor Gaspar. Mantém isso, presumo, e que mais retira do processo deliberado pelo Governo? Bom, parece-me que o Governo também tem a mesma opinião, ou não seria a sexta ou sétima escolha, dependendo dos relatos que vêm nos jornais, bastante detalhados. E não começa bem um processo em que se sabe que foram convidadas 5, 6 pessoas antes daquela que aceitou. Quanto ao mais, a partir de agora, fica muito claro que o Governo tinha um único objetivo: afastar Mário Centeno. Não deixa de ser legítimo, mas quando se procura e se chega ao sétimo, é porque o único objetivo era afastar quem lá estava, o que fica mais difícil de compreender até à luz das declarações uns dias antes do Primeiro-Ministro sobre não haver nada a apontar às qualidades de Mário Centeno, e o peso sobre Álvaro Santos Pereira, na minha perspectiva, enorme. Quer do ponto de vista das suas capacidades, quer do ponto de vista de ser capaz de contrariar alguma tendência que tem, e já aqui falámos também noutras vezes de sistematicamente falar de assuntos que não são da sua competência, como fez enquanto Chief Economist da OCDE ao recomendar revisões constitucionais ao nosso país. Mas agora é um novo cargo. E vamos ver se mantém essas características no novo cargo, porque aí sim estaríamos a falar de um não cumprimento da independência necessária. Duarte, em relação ao nome de Álvaro Santos Pereira, já rematámos o assunto Centeno na última conversa. A substituição era, da minha ótica, desejável e, portanto, o Governo atuou bem. Este perfil corresponde de algum modo àquilo que eu gostaria de ver à frente do Banco de Portugal. Não, a competência técnica existe, ninguém põe-se em causa, a credibilidade, tal como tinha o Dr. Mário Centeno, o professor Mário Centeno, quer dizer, nunca foi isso posto em causa. Mas acresce agora, em relação aos outros nomes que foram falados, eu privilegio algo em Álvaro Santos Pereira, que é o conhecimento da economia real. Não ser um mero académico, nem alguém que fica a fazer relatórios, mas que conhece a vida real e que sabe por essa via qual é o impacto das decisões que, nomeadamente, o Banco Central toma e que muitas vezes não são propriamente as mais compatíveis com o bom desenvolvimento de uma economia. Duarte, a verdade é que eu lembro-me que quando o Álvaro Santos Pereira foi para o Governo, aquilo que se criticava exatamente era que era um académico que vinha do Canadá, longe da realidade portuguesa. É verdade, só que... O que é que mudou? Precisamente a passagem pelo Governo. E depois foi remodelado. E estando aqui, a remodelação todos sabemos que teve contornos políticos, não teve a ver com a sua competência no desempenho da função, mas a necessidade de conter os ímpetos do CDS e de Paulo Portas na altura, mas precisamente, eu penso que lá à frente da pasta da Economia, ele mostrou o conhecimento real daquilo que deve ser o Ministro da Economia, e que eu espero que essa experiência traga para o Governo. Todos nós sabemos que existiu sempre muitas tensões, nomeadamente entre as finanças e a economia, entre sucessivos governos. Eu recordo nos governos do professor Cavaco, o engenheiro Mira Amaral a defender a economia e, do outro lado, ministros como Braga de Macedo, muito mais preocupados com o equilíbrio das finanças públicas. Portanto, esse equilíbrio, essa fricção já é histórica. Álvaro Santos Pereira esteve do lado da economia. Se agora trouxer essa sua experiência, esse seu conhecimento para uma área que é técnica, mas que pela sua ortodoxia, por vezes, não toma as medidas mais adequadas para o desenvolvimento económico, eu acho que pode fazer um grande lugar. Outra questão da semana, a lei de estrangeiros enviada para o Constitucional. Mariana, o Primeiro-Ministro falou em alguma pressão que é feita sobre o Tribunal Constitucional. Como é que viu e como é que leu também os argumentos de Marcelo Rebelo de Sousa neste requerimento? Bom, os argumentos que Marcelo Rebelo de Sousa usa são muito coincidentes com aqueles que o PS procurou trazer para o debate.
Ao longo desta última semana tivemos alguns sinais de regresso ao passado do PSD que me parecem muito preocupantes. E essa ideia de começar a dizer que há uma pressão sobre o Tribunal Constitucional, quando o que está em causa é o funcionamento normal da nossa democracia, e se houve algum atropelo ao funcionamento normal foi a forma urgente que o PSD impôs, que passou inclusivamente por não só vir os tribunais superiores, que são parceiros obrigatórios naquela alteração legislativa, ver agora o Primeiro-Ministro a colocar pressão sobre o Tribunal Constitucional faz-me excessivamente lembrar o período da Troika. Duarte? Eu concordo com a Mariana quando diz que é o funcionamento normal da democracia. Precisamente em democracia há poderes e contrapoderes e por isso, se o Sr. Presidente da República tem dúvidas sobre a constitucionalidade do diploma, deve enviá-lo. Naturalmente que o Governo, os anteriores e os próximos, quando apresentam uma iniciativa, procuram já estar seguros do ponto de vista jurídico que não tem nenhum problema. Mas sabemos que o direito, isso não é igual à matemática. Mesmo as decisões do Tribunal Constitucional já muitas vezes foram tomadas 5-4, só para dar um exemplo. E, portanto, nem eles próprios foram unânimes na decisão que proclamaram. E, portanto, é normal, vai ao Tribunal. E, por outro lado, também dá uma segurança jurídica, se porventura for considerado constitucional, dá uma segurança jurídica porque pode ser implementado, se não houver veto político por parte do Sr. Presidente da República, pode ser implementado sem nenhum receio de um dia ter que haver algum recuo por estar a ferir a Constituição. Não esconde um possível veto político do próprio Presidente? O Presidente não se está a escudar na parte constitucional para não vetar já politicamente o diploma? Qual é a sua sensação? A sensação que eu tive pela argumentação exposta é que o Presidente tinha muita vontade de usar já o veto político, mas que se procurou escudar precisamente no Tribunal Constitucional, porque se as normas forem constitucionais ele não precisa de se expor. Mas eu não punha de lado que mesmo que seja constitucional, nomeadamente por questões, por exemplo, relacionadas com a CPLP, que o Presidente possa utilizar algum veto mais político. E se utilizar esse veto, Duarte, acha que faz sentido? Eu não vou repor, quer dizer, não vou contrariar o pensamento do Sr. Presidente da República. Agora direi o seguinte, algumas das normas, nomeadamente relacionadas, por exemplo, com a CPLP, que eu tenho grandes dúvidas. Porque, efetivamente, há aqui uma história comum que devia ser privilegiada e depois querer fazer coisas à parte, como foi afirmado pelo Governo em relação ao Sr. Presidente da República de Angola, quando cá esteve, não é a melhor forma de resolver o problema. Porventura, isso não devia estar na iniciativa legislativa que foi aprovada pela Assembleia da República, mas vamos aguardar. Acresce ainda que compreendendo a motivação, a história do agrupamento familiar, ficar exclusivamente dependente, ou muitíssimo dependente, do rendimento da pessoa que para cá veio, está a pôr, vamos dizer, um direito fundamental que é ter a família reunida, com base, pura e simplesmente, nos rendimentos financeiros. E eu tenho dúvidas, por exemplo, se isso é constitucional. Embora eu compreenda, porque, caso contrário, somos nós todos que teremos que suportar essa situação. Mas temos que respeitar a Constituição, mesmo as normas que nós podemos concordar. Não sei se a Mariana quer acrescentar algo sobre este tema antes de irmos para o terceiro. Não, o que me parece fundamental é que tudo isto que aqui estivemos a discutir, desde o reagrupamento familiar às posições dos partidos da CPLP, teriam sido resolvidos com um processo parlamentar normal. E esta pressão para que ele não tivesse existido, e eu sei que há sempre urgência, mas normalmente não é neste tipo de leis e não é pondo em causa os pareceres obrigatórios. O Governo diz agora, e o Chega diz agora, que com isto o Presidente da República prejudicou o país. É aquele ditado, tentaram ir mais rápido e há muitas coisas que também nas conversas bilaterais com a CPLP podiam ter sido resolvidas para depois não ir para os mecanismos excepcionais e que por esta pressa que não tem nenhuma razão de ser, a não ser a pressão do Chega,
se resolveu criar este problema. Por isso eu só digo, imaginemos, por isso é que eu preferi esta decisão do Sr. Presidente da República, imaginemos que o Sr. Presidente tinha promulgado pura e simplesmente, e que os deputados, que é um direito constitucional, recorrem para a fiscalização sucessiva no Tribunal. E que daqui a um ano e meio, 2 anos, o Tribunal Constitucional concordava que estas normas não cumpriam a Constituição. Os danos que já estavam feitos eram dramáticos. E por isso é muito preferível que seja agora, desde já, aferida a constitucionalidade do diploma. Estamos a 2 meses de 2 momentos: eleições autárquicas e a apresentação do Orçamento de Estado para 2026, que curiosamente vai acontecer, se tudo indica, no último dia de campanha eleitoral, algo que ainda não debatemos aqui. Além disso, o Governo aprovou uma descida de IRS e os portugueses vão sentir isso no seu bolso nos próximos 2 meses. Mariana, é puro eleitoralismo? Eu muito mais do que a descida do IRS olho para o bónus na pensão como puro eleitoralismo. Parece-me que um mecanismo extraordinário, que já é visível que da outra vez foi pago em outubro ou novembro, agora não me recordo, e agora vai ser pago em setembro, fica muito associado a isso. Mas o contexto económico em que vamos discutir o próximo orçamento, e hoje saíram os dados do PIB, é não muito preocupante ainda, mas muitíssimo diferente daquilo que a AD tinha proposto no seu programa e que o Governo tinha apresentado no seu orçamento. E por isso ficamos na dúvida sobre qual é o efetivo contexto que temos para esse tipo de medidas. E eu não posso deixar de referir um outro tema sobre esta matéria económica, que é o seguinte: nós estamos neste momento com os salários em alta, o emprego em máximos históricos, o desemprego em mínimos históricos, estamos praticamente em pleno emprego e ao longo dos últimos anos fizemos uma redução muito significativa da precariedade. Neste contexto, ao mesmo tempo que faz mudanças significativas na imigração, ou seja, põe em causa o número de trabalhadores que vão entrar no nosso país, o Governo prepara-se para fazer alterações à legislação laboral em completo contraciclo, num ataque aos direitos dos trabalhadores e das famílias. Já não é só o regrupamento familiar. Com que exemplos, por exemplo? Como, por exemplo, voltando a subir o número de anos que se pode estar contratado a prazo e voltando a reintroduzir na lei a ideia de que se é jovem à procura do primeiro emprego, é uma razão suficiente para ser contratado a prazo. Por exemplo, reduzindo os dias de assistência à família, o período de amamentação, os dias de luto por perda estacional, mas também destruindo todas as regras que se procuraram criar de adaptação à nova economia, quer nas plataformas, quer proibindo, por exemplo, quando uma empresa faz um despedimento coletivo, recorrer-se ao outsourcing para suprir as necessidades criadas pelo despedimento coletivo. Tudo isto foram medidas que comprovadamente serviram para reduzir a precariedade, que era um dos maiores dramas do nosso mercado de trabalho. São menos 800 mil pessoas em situação de trabalho precário nos últimos anos. E por isso a pergunta que fica é: quais são as razões, numa situação de pleno emprego, numa situação que a economia já vai poder ter abalos externos e também de mão de obra, para se fazer alterações todas alinhadas com os direitos dos empregadores, sem uma discussão pública aprofundada? E voltamos ao mesmo, porque não é por acaso que se aprovou isto no penúltimo Conselho de Ministros antes do mês de agosto, e veremos a pressa com que o Governo procurará depois fazer isto. Eu deixo esta nota porque me parece que estas alterações podem provocar alterações no nosso mercado de trabalho, a par do que se está a fazer na imigração, que pode marcar a evolução da economia do nosso país nos próximos anos. Duarte, as 2 questões, então, uma introduzida por mim e outra pela Mariana. Não, a minha não é preciso seguir. Comecemos pela questão das pensões e dos salários. Em primeiro lugar, estamos a fazer, por exemplo, com as pensões, eu respeito e acho que é um bom caminho aquilo que o Governo tem vindo a fazer. Nesta perspectiva, se o Governo faz o aumento anual que a lei determina para as pensões e, portanto, não está a cumprir, ponto.
pode-se perguntar mas porque é que, havendo uma possibilidade de atribuir um bónus, porque é que não faz um aumento superior? Pura e simplesmente porque aí estamos a reforçar as despesas fixas. Hoje o país está em condições de poder pagar, mas nunca sabe o que é o futuro. E no futuro vir a cortar é pior emenda que o soneto. E, portanto, é preferível, havendo folga, que ela seja entregue às pessoas, do que estar a aumentar a despesa Isso fixa. representa uma opção política de apresentar bónus quando há folgas e, portanto, Não, mas em termos globais, manter a mesma linha. O que é E natural... depois escolhe-se o mês em que se paga em função dos calendários? É preciso, só que eu acho que não tem nada a ver com o calendário, já lá vou. Porque, quer dizer, tem que se esperar pelo menos para a execução do primeiro semestre para ter a certeza que as coisas estão a caminhar no bom sentido da palavra. Claro que atribuir bónus, se o país estivesse em déficits sucessivos, não. Ou se estivesse com a dívida pública a aumentar, não. Mas temos a dívida pública a descer e estamos com um equilíbrio orçamental, o governo aumentar o saldo em 2, ou em 0,2 ou em 0,3, é preferível distribuí-lo às populações. Agora, sobre o timing. E a primeira coisa com o IRS, porque isso era uma promessa eleitoral de fazer isso ao longo de 4 anos, 2 mil milhões, são 500 milhões por ano. Agora, eleitoral. Eu acho que os portugueses hoje já não vão no engodo de ir votar no partido A, no partido B, em troca de mais uns euros nos bolsos, que no seu volume são muito, mas que depois nos bolsos de cada um acaba por nem ser assim tão significativo. E dou 2 exemplos. O Partido Socialista fez uma descida maior do que esta ao nível do IRS. Perdeu as eleições a seguir. A AD, no último ano, fez estes bónus todos. E podíamos acrescentar também o acordo com os professores, com os médicos, com as polícias, com os oficiais de justiça, etc. Rendeu 2%. E esse rendeu. Não sabemos se os 2% que a AD aumentou foi por isto ou por não foi. Então não há eleitoralismo nessa perspectiva. Não, o que significa é que as pessoas ficaram satisfeitas. Claro, ninguém fica insatisfeito por receber mais algo na pensão ou algo no salário, mas depois votaram em quem entenderam. E, portanto, porque senão, se calhar, o PSD, em vez de subir 2%, tinha subido 7%, 8% ou 10%. Sobre a legislação laboral. Sobre a legislação laboral. Nós identificámos sempre no passado que há uma forte rigidez na legislação laboral portuguesa. Aqui acresce que, por exemplo, ao nível da precariedade, grande parte até hoje está dentro do próprio Estado, em que muitos dos contratos já são feitos também por esta via. E por isso, aquilo que possa ser reformado deve ser feito em acordo no âmbito da concertação social. Eu acho isto fundamental, o que significa que vai ter que ter, para que exista acordo, ter o acordo das entidades patronais e também, pelo menos, da UGT. Estou a dizer pelo menos da UGT porque sabemos que a CGTP é sempre contra tudo. E, portanto, estar à espera que haja um acordo com a CGTP é a mesma coisa que eu estar à espera que o dia tenha 24 horas em Portugal, coisa que não terá em termos de sol. E, portanto, agora, com o UGT, e a partir do momento em que os parceiros sociais se entendam que as alterações que vierem a ser aprovadas finalmente, e não é aquelas que são propostas pelo Governo, porque depois há um grande trabalho de discussão, de negociação. Mas aproximam-se ou não, de facto, daquilo que os empregadores pedem? O argumento de Mariana Vieira da Silva? É tudo. Não há uma única medida que não seja. Há um passo nesse sentido. Há um passo nesse sentido porque os próprios empregadores assumem isto como uma grande restrição a não poder com que a nossa economia possa crescer mais do que aquilo que todos nós sentimos. E aquilo que estava a dizer a Mariana é que quanto que nós perspectivávamos uma perspectiva de crescimento acima dos 2%, se calhar já será difícil alcançá-lo. Portanto, tudo aquilo que possa ajudar a economia a crescer mais, e este, pelos empregadores, é um dos fatores... Mas acha que é uma prioridade, Duarte? A questão laboral não tem surgido... Sem alterações à legislação laboral. Como prioridade nos últimos tempos. Já houve um momento em que era, de facto, um pedido muito, muito vincado por parte até das confederações patronais. Há reformas estruturais que têm que ser feitas, independentemente da pressão do momento. E esta, para mim, é uma delas. Eu sei que hoje hoje os dados do desemprego voltaram a descer, estamos com 6%. E, portanto, pode-se pensar, olha, muito bem, isto está a andar, escusamos de fazer isto, fazemos lá mais à frente. Esse é o argumento de Mariana. Eu prefiro fazer... Se é necessário fazer, faça-se. E não ficar à espera que doa ou para depois então ir arrancar o dente. Se ele já está com uma cárie ou se tem alguma cárie, é melhor tratá-lo já do que esperar que isso se transforme em obsesso. Ora bem, aquilo que está identificado é, para a parte dos empregadores, que este é um problema que condiciona o nosso potencial de crescimento. Muito bem, então vamos trabalhar, vamos discutir, sem pressa,
porque efetivamente não há pressão de outros momentos, sem pressa, vamos negociar, chegar a um acordo, nomeadamente com o GT, e a partir daí temos uma evolução que pode ser positiva para a economia portuguesa. Posso dizer uma frase sobre as margens orçamentais? Porque ontem foi notícia que o Governo procurava 12 mil lugares no pré-escolar, no setor privado, para financiar, tal como o Governo anterior fez na Creche Feliz, e teve 1.200 em vez de 12 mil. E queixam-se as entidades, creio que do setor social e do setor privado, com que o Governo esteve a trabalhar, que pelaquela verba não conseguiam abrir turmas. A margem orçamental deve servir para isto. E isto faz muito mais diferença no orçamento das famílias, ter a creche gratuita e o pré-escolar gratuito, do que muitas das coisas que aqui estamos a falar. Dá mais trabalho, cria também responsabilidades para o futuro, mas não dá um anúncio tão pomposo no debate do Estado da Nação. E é preciso olharmos para... Eu estou a citar as entidades do setor social e do setor privado, e eu relembro, 1.200 foi o que o Governo conseguiu. No primeiro ano da Creche Feliz, o Governo anterior teve 48 mil no primeiro ano. Porquê? Porque com o tempo negociou o preço, no caso com as IPES, que é quem tem a resposta de creche. E, portanto, as margens orçamentais não são única e exclusivamente dirigidas aos impostos e às pensões. São também para as respostas. E eu dou aqui um exemplo de uma medida do Governo que, se calhar, com mais algum dinheiro, teria chegado às 12 mil vagas necessárias. Todos os concursos que têm sido lançados, quer pelo Estado, quer pelas autarquias, muitas vezes não têm alcançado aquilo que se deseja, aquilo que se propõe, porque os valores são relativamente baixos. Para recordar também da habitação, tem acontecido... Sim, mas aqui sabemos previamente e podemos negociar também com as escolas. O que significa quanto é que custa um aluno este ano? O que significa que é forçosamente necessário ajustar esses valores para que os objetivos que o Governo se propõe sejam alcançados. Agora, uma coisa não tem nada a ver não é incompatível com a outra, porque estamos a falar de segmentos de população completamente diferentes. Idosos, em princípio, não têm crianças em idade pré-escolar e, portanto, estamos a falar de algo diferente. Isto não retira a mínima importância ao pré-escolar, porque se queremos até que a população portuguesa inverta a tendência de diminuição pelo reforço da taxa de natalidade, esta é uma resposta que tem que estar à altura daquilo que nós pretendemos. Vamos ao tema europeu desta semana. Vamos, neste espaço, falar com Catarina Martins, eurodeputada do Bloco de Esquerda, que se junta a nós neste debate. Bem-vinda, Catarina. Vamos falar sobre a questão das tarifas depois deste entendimento entre Ursula von der Leyen e Donald Trump. Há aqui várias dimensões, só lembrar que estamos a falar de tarifas de 15% a produtos da União Europeia e também compromissos da União Europeia sobre a compra de energia norte-americana no valor de mais de 640 mil milhões de euros e investimento de 600 mil milhões de euros adicionais, nomeadamente em aquisições de material militar. Catarina, partilha de um conjunto de críticas em relação à atuação da própria Ursula von der Leyen? Bem, antes de mais cumprimentar-vos, todo este acordo é desastroso para a União Europeia e, aliás, é um momento de submissão da União Europeia aos Estados Unidos e a Donald Trump, que acho profundamente lamentável e que terá seguramente consequências negativas. Para compreendermos, tudo começa mal, ou seja, Ursula von der Leyen decide ir até ao sítio onde Donald Trump está a passar férias, numa espécie de tributo ao reizinho para fazer-lhe a sua vontade. Depois aceita uma imposição de tarifas muito altas e, enfim, numa negociação entre a União Europeia e os Estados Unidos, sem utilizar nenhum tipo de pressão. Eu lembro, por exemplo, o que o presidente Lula tem vindo a dizer, e com toda a razão, que é preciso haver multilateralismo, que não podemos ficar apenas na mão dos Estados Unidos e fazer o que Donald Trump faz, e, portanto, enfim, é um verdadeiro ataque à economia europeia, aceitar estas tarifas, aliás, com um argumento falso, quer dizer que estas tarifas são inferiores ao que estava, e não é verdade, são inferiores à ameaça de Donald Trump, mas não ao que estava, e, portanto, são tarifas absurdas, que vão ter danos seguramente na economia europeia também. Aliás, o que Donald Trump faz é pôr-nos a todos a pagar a borda fiscal que ele decidiu dar aos milionários quando desceu os impostos sobre os milionários e ficou com um enorme problema orçamental, e agora a União Europeia vai resolver o problema orçamental de Donald Trump, colocando as nossas empresas a ter que encaixar esta perda das tarifas, digamos assim. E depois, ainda pior, ou seja, tudo aquilo que eram compromissos europeus importantes,
seja sobre o Pacto Verde, a transição ecológica, a soberania energética europeia, quando decide, enfim, comprometer-se a comprar mais de 600 mil milhões de energia fóssil aos Estados Unidos, energia de que a União Europeia não precisa e que só faz atrasar todos os seus objetivos. E depois, claro, tem-se falado muito da necessidade da defesa europeia, de haver soberania, de haver uma estratégia autónoma. Bem, comprar mais de 500 mil milhões de euros aos Estados Unidos, boa parte do equipamento militar, significa só que a União Europeia está cada vez mais refém dos Estados Unidos e, portanto, de Donald Trump. E, convenhamos, a União Europeia devia ter uma estratégia autónoma para não ficar prisioneira nem de Putin nem de Trump. E o que a Comissão Europeia fez foi escolher estar completamente submetida a Donald Trump. Isto é muito perigoso. É perigoso para a Europa, é perigoso para o mundo. Vamos aos argumentos de Mariana Vieira da Silva e depois do Eduardo Pacheco. Mariana, encaixa-se também nas críticas, umas mais vincadas do que outras, de vários países, desde Pedro Sánchez, que não estava a apoiar, mas sem entusiasmo, até algumas reservas mais, enfim, vincadas por parte de França, por exemplo. Cumprimentar a Catarina Martins. Bom, isto não é muito fácil, porque ainda há muitas dimensões que vou vendo noticiadas num e noutro sentido, nomeadamente uma que me queria referir, que tem a ver com terem ou não existido compromissos relativamente à regulação das tecnológicas, das redes sociais e afins, que acho que um compromisso dessa natureza seria absolutamente crítico. E que espero que não tenha acontecido. Vejo notícias de que sim, vejo notícias da Comissão dizer que esse assunto não está tratado. Em qualquer caso, não me parece um bom acordo, não tendo eu a capacidade de utilizar, porque não sei, a expressão que tem sido utilizada de que era o melhor acordo possível neste momento. Acho que há muito que só vamos descobrir quando os documentos forem conhecidos, porque é isso que tem acontecido com algumas negociações feitas com outros países, mas evidentemente que, ainda mais tendo o Reino Unido conseguido tarifas de 10%, este não parece ser um bom acordo. Não é uma capitulação, como muitos dizem? Eu tenho muita dificuldade em usar essa palavra antes, por exemplo, se as notícias que vieram a público sobre matérias de regulação, de soberania nestas dimensões fossem verdadeiras, parece-me que seria preciso de um pouco mais de dados. Agora, um bom acordo não é, ainda mais tendo em conta que o Reino Unido conseguiu valores muito mais baixos. E os valores de investimento na área da defesa, por exemplo, que estão incluídos os compromissos? Bom, aí acho que é um pouco distinto, porque a verdade é que todos sabíamos que tínhamos que fazer um grande esforço para que o crescimento da despesa em defesa pudesse ser europeu, mas já sabíamos que havia alguma parte que seria impossível no calendário que se definiu, ou seja, na sequência da Cimeira da NATO, seria sempre alguma dessa dimensão desse investimento feito em empresas e em compras aos Estados Unidos, por compatibilidade de equipamentos, por compatibilidade com sistemas de comunicação e etc. Portanto, os valores que ali estão não me parecem muito distintos do que à partida teria que acontecer e, portanto, seria uma espécie de bónus já assumido. Eduardo Pacheco, só para dar uma nota de quem elogia, diz que pelo menos evitou-se uma guerra comercial. Como é que o Eduardo se posiciona? É melhor ter acordo do que não ter acordo. Agora, daí a achar que o acordo é bom é um grande passo. Mais vale ter um mau acordo do que não causa esse de acordo. Quer dizer, se nós entrarmos numa guerra e que nós punhamos de 50% aos produtos provenientes dos Estados Unidos, eles aumentavam para 75% e nós respondíamos, digamos, era um inferno. E, portanto, é melhor. Agora, o José Luís Carneiro disse que era o acordo possível. Ursula von der Leyen diz o mesmo. Eu acredito que eles fizeram o melhor. Agora, a posição da União Europeia é sempre muito difícil, porque trabalha com diferentes sensibilidades, quer dizer, com o primeiro-ministro espanhol, com o primeiro-ministro húngaro, com interesses muito distintos, como é o caso da economia francesa ou da economia alemã, e, portanto, é completamente diferente estar a conversar com alguém, como é o primeiro-ministro britânico, de que aquilo que acordar está acordado, do que alguém que tem que fazer uma síntese de interesses de 27 Estados. O que é melhor e o que é pior naquilo que sabemos do acordo, na sua perspectiva? Em primeiro lugar, passámos a ter produtos taxados que não eram taxados. E isto significa que tem uma influência clara para as empresas exportadoras portuguesas, porque ou comem na margem ou percebem que os seus produtos vão entrar mais caros nos Estados Unidos. E isso é claramente negativo. Negativo, igualmente, é aquilo que
que de algum modo o compromisso ficou assumido de, em vez de investirmos de uma forma definitiva na indústria de defesa europeia, para ganharmos a tal autonomia que é necessário, vamos adquirir o reforço militar aos Estados Unidos da América, e isso também não parece... Agora, a alternativa, perante aquilo que o presidente americano nos apresentou, era uma situação de caos, e isso não é... Portanto, é melhor, de facto, ter um mau acordo do que não ter acordo nenhum. Mas já agora, o que nós temos que fazer é definitivamente diversificar os mercados. E a visita, quer da Presidente da Comissão, quer do Presidente do Conselho, à China, é um bom exemplo disso mesmo, ou rapidamente termos o Mercosul aprovado e em prática, para que as empresas possam ter alternativas de mercado, e aí os americanos perceberem que nós não estamos tão dependentes da economia americana como eles gostam de que nós estejamos. O minuto final para Catarina Martins, que presumo mantém a sua posição, apesar destes argumentos. Isto ainda vai passar pelo escrutínio do Parlamento Europeu, é um acordo preliminar. Catarina, acredita que ainda é possível trabalhar sobre este acordo, ou dá esta possibilidade como praticamente garantida, apesar de eventual oposição do Parlamento Europeu? Há aqui duas notas que eu acho que são relevantes. Acho que a Mariana referiu a questão digital e é realmente muito importante, e ainda não se sabe nada, mas na verdade as notícias que vão aparecendo são muito negativas. Dizem que a União Europeia terá cedido aos Estados Unidos também nessa matéria, e portanto que é uma matéria fundamental até para a nossa soberania, porque nós sabemos como as redes digitais têm feito interferência eleitoral e tudo na União Europeia. E, por outro lado, também há claramente um desgaste muito grande da Comissão Europeia. A Comissão Europeia tem cada vez menos apoio dentro do Parlamento Europeu e, portanto, estas decisões de Ursula von der Leyen, que são más, que não representam os países e não representam o Parlamento Europeu, também são reflexo de um momento europeu muito complexo, e veremos como vai ser este debate. Muito obrigado, Catarina, pela participação mais uma vez. Obrigada. Muito obrigado. E boas férias. Vamos de férias todos. Encontramos boas férias. Também para todos aqueles que nos ouvem. Claro, com certeza. Que todos tenham uma boa pausa. Voltamos em setembro para mais reflexões à quarta-feira. Euronet Plus.